Torcedor do São Paulo, muito boa noite. Pode comemorar o SPFC classificado aqui, pessoal. Vivaça aí no Paulista, a imprensa esportiva aqui projetando já os próximos jogos, pessoal, discutindo esse jogo aqui. O vídeo tá muito interessante, pessoal. Nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Deixa aqui sua participação nos comentários. De volta com o Sport Center, olha os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista. O Corinthians, então, pega o Santos. O Corinthians com a melhor campanha pega o Santos, que foi o quarto com a melhor campanha nesta fase. E o Palmeiras agora enfrenta o São Paulo. O Corinthians lá na Neoquímica Arena e o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo único também nessa semifinal. Duas partidas apenas na grande final. Vamos mostrar para vocês, então, os melhores momentos de São Paulo 1, Novo Horizontino. São Paulo só consegue abrir o placar e fazer o único gol do jogo no segundo tempo. E no primeiro tempo passou sufoco, sim. O torcedor não estava gostando. Zubeldia estava pressionado e já estamos mostrando, então, o lance do gol. Calleri tocou no Calleri e ele fez o gol. Aliás, os três, o trio ali da frente, funcionando muito bem. Fala, Léo Bertozzi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela. Boa noite, companheiros, boa noite, fã do esporte. Os quatro grandes na semifinal não acontecia desde 2019, 6 anos depois, e coincidentemente as mesmas semifinais daquele ano. Vamos falar muito sobre o futuro, mas falando sobre o jogo que terminou agora no Morumbis. Vitória com atuação coletiva ainda abaixo do que o São Paulo tem potencial para apresentar e já apresentou, por exemplo, naquele clássico com o Corinthians, mas merecida. Não dá para dizer também que sofreu muito, e o privilégio de ter jogadores do nível que o São Paulo tem é que eles podem, num momento, transformar o jogo em algo mais simples. A gente viu agora ali a jogada do gol. E ela parte primeiro da boa participação do Enzo roubando a bola. Sim. Depois do Oscar, que faz o lançamento, e ele faz o lançamento porque sabe que o Lucas tem condição de chegar, e o Lucas servindo o Calleri, quer dizer, os três peças ofensivas do São Paulo combinando muito bem. Acho que o Zubeldia tem que trabalhar daqui para frente para que essas combinações possam acontecer mais vezes e com mais naturalidade, porque o São Paulo tem uma possibilidade de contar com jogadores de um nível, especialmente Oscar e Lucas, que quantos times tem no Brasil, né? Então, acho que o torcedor que espera mais do São Paulo tem razão em esperar mais, porque o São Paulo pode oferecer mais. Agora, como era um jogo traiçoeiro, jogo único, em que o São Paulo, inclusive, foi eliminado ano passado. Aliás, o São Paulo vinha de 2 anos de eliminações nessa fase contra times de investimento muito inferior e nos pênaltis. Eu acho que fica aquele respiro de alívio. Porque por mais que seja dolorido ser eliminado num clássico, ok, pode acontecer, é menos pior, não moralmente para o torcedor, mas como avaliação do desempenho no campeonato. Então agora é projetar o que vem pela frente, mas eu acho que o São Paulo tem um caminho, pensando na temporada como um todo, para melhorar, para evoluir. Por enquanto, bastou para chegar à semifinal. Passou um calorzinho também, e pensando ainda nos últimos anos, é claro que o torcedor já chega com aquele trauma de chegar nesta semifinal de Campeonato Paulista. Vitor Birner também conosco esta noite aqui neste Linha de Passe. Birner, um beijo para você, muito boa noite. São Paulo classificado para a semifinal. Os 4 grandes do estado, né, classificados, o que é bom para o campeonato. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Desculpe, boa noite a você, Jean, Bertozzi, aos fãs do esporte. Nenhum tomou gol, né? Dos 4 grandes. Os 4 passaram com seus sistemas de marcação evitando os gols adversários. Só não concordo muito contigo que o São Paulo passou sufoco. Calorzinho ali no primeiro tempo, não? Eu acho que dois chutes de fora da área. É isso. O São Paulo criou muito pouco. Acho que essa foi a grande dificuldade. Não acho que o São Paulo foi pressionado. O Novo Horizontino é um time que marca bem, e hoje o seu treinador reforçou ainda mais o sistema de marcação. Vale lembrar que na fase de classificação, o Palmeiras tomou 10 gols, a Ponte 8, o Novo Horizontino 11. Foram as melhores defesas da competição, quando o Novo Horizontino vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo com um esquema de jogo recém-implementado, porque o São Paulo passa a jogar com essa linha de 3 contra o São Bernardo. Até então, o São Paulo vinha tomando gols, estava com alguma dificuldade de construção, Zubeldia sendo criticado, o próprio técnico muito insatisfeito. O São Paulo faz um bom jogo contra o São Bernardo, quando sai o Luciano, entra esse terceiro jogador de frente. O São Paulo hoje ainda perde o Pablo Maia, que não tinha por causa da lesão no último jogo. Não tem um substituto no banco com a característica. O Alisson vai jogar de primeiro, entra o Marco Antônio para jogar de segundo, que é muito diferente. Era normal que o São Paulo tivesse alguma dificuldade. Eu acho que diante das circunstâncias, da pressão, porque o fato desses outros 3 grandes terem chegado às semifinais
Isso pressionou o São Paulo hoje. Não dá para dizer que isso não significa nada, ainda mais com o treinador ameaçado. Então, eu acho que... Com os 2 últimos anos. Os 2 últimos anos. Então, eu acho que o desempenho do São Paulo não foi um desempenho elogiável. Tá. Que não dá para falar, olha, que jogo do São Paulo. Mas eu acho que no primeiro tempo o São Paulo não correu riscos, também não ofereceu riscos. A melhor chance foi um lance que o Alisson toca a bola para o meio, que era a chance mais clara de gol, que não deu nem em finalização. E no segundo tempo, o São Paulo controlou bem o jogo. Podia ter essa jogada, né? Eu acho que no segundo tempo, o São Paulo controlou bem o jogo, fez 1-0. Podia ter feito 2. E acho que pro estágio de trabalho, por mais que isso possa parecer contraditório, jogando com 3 zagueiros na segunda partida, foi uma atuação ok. Não dá para elogiar, mas também não é para tecer grandes críticas. Pois é, o Novo Horizontino termina com mais finalizações. No intervalo, ainda assim, bom, tem mais um chute que tem uma boa defesa ali do Rafael e aí vai. Mas, Jean, boa noite para você. Boa noite. 3 zagueiros, o São Paulo entrando assim, imagino que o Zubeldia vá começar a utilizar o São Paulo com 3 zagueiros. Luciano no banco de reservas. Gostou? Não muito. Eu acho que, assim, do ponto de vista do que o São Paulo produziu, eu acho que ficou bem abaixo do que o time pode produzir. Bem abaixo. Do ponto de vista do que não sofreu, como disse o Birner, eu acho até que tá ok. Embora o primeiro tempo, se o jogo tivesse sido todo na tônica do primeiro tempo, aí teria sido uma partida muito decepcionante. Porque é verdade que as chances do Novo Horizontino não foram tão claras na primeira etapa, mas você está falando de um primeiro tempo em que o Novo Horizontino finalizou 6 vezes, com 2 defesas do Rafael. O São Paulo só vai chutar a primeira bola aos 30 minutos do primeiro tempo e para fora, quer dizer, não consegue chutar nenhuma no alvo no primeiro tempo. Então eu achei um primeiro tempo muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, né? Nos 2 aspectos, porque também, no fim das contas, o Novo Horizontino foi quem mais chegou, quem mais rondava a área, quem mais levava perigo. No segundo tempo, eu acho que a coisa mudou completamente. E não estou falando por causa do gol, que sai até num contra-ataque, né? E um contra-ataque que não era normal naquele momento, porque no segundo tempo o São Paulo tinha mais domínio, o São Paulo voltou com uma outra postura. Então, eu acho assim, estaria tudo muito ok se o São Paulo tivesse jogado da maneira que jogou o segundo tempo, aqueles minutos iniciais, antes mesmo do gol sair. Porque o São Paulo foi melhor no segundo tempo, desde o começo, pressionou, marcou mais alto. Acho que teve até uma postura diferente. Isso é um pouco estranho, né? A gente sempre imagina que o São Paulo, jogando no Morumbi com o apoio da torcida, e o pessoal da transmissão até destacava, né? Sim. A própria torcida acabou ficando um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. E acho que muito pelo que se viu no primeiro tempo do time, um time meio omisso ali, meio parado, esperando as coisas andarem. E é um jogo de mata, né? Quer dizer, é um jogo único. Então eu acho que a postura no primeiro tempo foi muito abaixo, a do segundo tempo não tem o que discutir, porque como o Birner disse, não acho que você vai... ninguém esperava o São Paulo criando, né, milhões de chances, produzindo, triangulando, brigando, goleando esse jogo, até porque o Novo Horizontino é um bom adversário, é um adversário de Série A. Mas eu acho que a postura, e eu estou falando de postura não só do ponto de vista de como você se comporta em campo, mas do ponto de vista tático também, daquela marcação mais adiantada, tal, eu acho que isso poderia ter começado bem antes do que no segundo tempo. Léo, gostou do trio ofensivo do São Paulo? E você imagina que será assim agora o São Paulo com 3 zagueiros, o trio ofensivo ali com o Oscar, com o Lucas e com o Calleri e o Luciano no banco? Eu acho que claramente a ideia dele é ter os 3 zagueiros e aí isso não significa que ele vá ter um homem a menos no meio campo. Então o sacrificado tende a ser, sim, o Luciano. E acho que você tem que normalizar o fato de você ter jogadores desse nível no banco de reservas e que podem mudar jogos dependendo do que o jogo peça. E a torcida pede o Luciano, né, no segundo tempo. O Luciano é um jogador que tem carisma, que tem moral com a torcida. O que vai acontecer sempre o time está mal? Lúcia, isso aí não tem como não acontecer. Né? Com o jogador que é xodó da torcida, isso vai acontecer sempre. Agora, o treinador ele tem que pensar em como o time vai funcionar melhor. O ponto para mim a saída de bola do São Paulo hoje, mesmo assim com 3 zagueiros, com os 2 alas e os 2 volantes, ela não foi boa. E isso colocou pouco no jogo o trio ofensivo. Pense que quando o gol sai, com o Oscar vindo pegar a bola na intermediária defensiva.
né? E aí ele faz um lançamento brilhante. Foram vários momentos no primeiro tempo em que essa bola passou pelo ala, pelos 3 zagueiros, foi parar do ala do outro lado, nem a primeira linha do São Paulo conseguia quebrar alguma linha de marcação. Então eu achei a construção do São Paulo morosa, lenta e abaixo do que pode ser também. Então, assim, acho a disposição ofensiva uma boa ideia. Mas a saída de bola tem que melhorar. Aí o que o Birner levanta, assim, outro Pablo Maia, não tem. Mas que coisa, né? Não tem. Isso. Mas dá pra gente colocar tudo no Pablo Maia. Assim, é muito triste que tenha acontecido de novo com ele. Vai ficar mais de 4 a 6 meses fora. E isso é uma questão que o Zubeldia vai ter de aprender a lidar de novo. Sabe que Mas é só por ele? Eu acho que, não é assim, ele tinha estava encontrando um caminho e óbvio que para esse esquema, pelo que o Léo falou, o Pablo Maia era muito importante. E o Marcos Antônio, ele na Lazio não jogava muito por isso, porque ele não tem a capacidade de fazer esse mesmo trabalho que o Pablo Maia fazia. Então, óbvio que não é uma reposição à altura, pode ser que ele evolua, que ele consiga jogar melhor, mas, enfim, essa era a argumentação até para ele não jogar tanto na Lazio, né? Nunca chegou a ser titular lá. Então, acho que acaba sendo um problema muito grande neste sistema, né? Em que você vai depender mais de alguém com essa capacidade de criação, sair jogando e, sobretudo, acionar os caras na frente. Porque acho que a escolha dos 3 é completamente compreensível. Ontem a gente falou tanto do Corinthians, que, para jogar Garro, o Memphis e o Yuri Alberto, você vai ter que deixar mais um no meio campo lá, você não pode querer jogar num 4-2-3-1 com esses 3 e colocar mais um cara aberto, tá? Não dá. Eu acho que o discurso é mais ou menos o mesmo quando você tem Lucas, o Oscar e o Caleri. Sem o Pablo Maia, o que acontece? Tem um efeito dominó. Porque o Pablo Maia quando a gente fala de perseguição individual de marcação, o melhor jogador do meio campo do São Paulo. E é um cara que tem o passe longo e a finalização de fora da área. Como o São Paulo não tem um outro primeiro volante à disposição, o Luiz Gustavo talvez volte para a semifinal, é diferente do Pablo Maia, mas pelo menos é um jogador que se posiciona bem, marca bem, tem uma jogada aérea forte, tem liderança, que o São Paulo sente falta. Depois da saída do Rafinha, o Luiz Gustavo vai se transformar no principal líder do elenco do São Paulo. O treinador opta por trazer o Alisson para primeiro volante. Já é diferente. Só que ele, além de não ter a capacidade de perseguição do Pablo Maia, apesar de ser um ótimo marcador, e talvez ser junto com o São Paulo, com o Alan Franco, jogadores mais consistentes do São Paulo nos últimos anos. Alan Franco caiu essa temporada, o Alisson no passado machucou, mas para mim ele foi o melhor jogador do São Paulo no título da Copa do Brasil. Ele obriga o Zubeldia a colocar um segundo jogador de meio de campo muito diferente. O Alisson tem um passe de qualidade, o Marco Antônio é passe curto. O Alisson finaliza de fora da área, o Marco Antônio não finaliza de fora da área. O Alisson chega dentro da área com mais facilidade que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem mais dificuldade, mas é um jogador formiguinha, encosta, toca a bola, sai, aparece, toca a bola, com muito menos capacidade de marcação. Então você tem um impacto em tudo que passa, desde a saída de bola do São Paulo, até como a bola chega aos jogadores de frente. Exato. A gente viu no primeiro tempo, por exemplo, um Caleri muito isolado. Sim. Porque havia ali literalmente um vão, não de jogadores, mas de ideias. E ninguém se ressente mais que ele desse tipo de situação. Exatamente. Agora, isolado, mas vou te falar também, o Lucas é um negócio impressionante. Esse gol, assim... Cara, o Lucas é uma coisa... O gol é 80% do Lucas, né? Não, e assim, mesmo no primeiro tempo, que para mim foi um primeiro tempo bastante criticável do São Paulo, todas as estocadas ali, né, os espasmos de futebol eram o tempo todo com o Lucas, né, exigindo que os adversários fizessem falta, aquele arranque que você nem espera já de um jogador da idade do Lucas e que desde que ele chegou, ele faz o tempo todo. Então o Lucas é um negócio impressionante para mim, né, o desempenho, quanto ele consegue. Ok, ele teve sim no ano passado um momento de queda de rendimento, mas acho que também é normal. Agora, é um jogador completamente diferente. Tem uma coisa também, não vai dar para o Zubeldia utilizar o trio o tempo inteiro. Não dá para utilizar o Oscar e o Lucas o tempo inteiro. A gente sabe que ele vai ter de balancear a carga de uma temporada com um calendário tão pesado para o São Paulo. Então o Luciano vai estar por ali e vai receber as suas chances também. Até porque a gente vive esse calendário irracional, né? Poucos jogos no começo do ano e quando começa vem aquela avalanche e não para mais. Então, naturalmente vai ser assim. E o que eu acho legal no lance, assim, até para reforçar uma coisa que eu disse no começo, o Oscar e o Lucas, eles jogaram juntos no Sul-Americano Sub-20 em 2011.
classificava para os Jogos Olímpicos naquela ocasião. Então, assim, o entendimento, embora sabe, ele já estivessem, assim, tem origens também dentro do São Paulo, sim. Então eles... Cara, assim, um sabe como funciona o outro. O Oscar dá esse passe porque ele tem absoluta certeza que o Lucas vai chegar nessa bola. Então, assim, se é outro jogador no lugar do Lucas, ele não arrisca esse passe. E o jogador também não chegaria. Não chegaria. Então é aquela coisa da formação das relações dentro de um time e entre jogadores inteligentes, que é uma coisa difícil de obter no futebol e que só jogadores... Porque para o futebol brasileiro, são dois fora de série. No futebol mundial, claro que eles já têm hoje um outro patamar. Mas no futebol brasileiro são dois fora de série. Então você tem que ter maneiras de que isso se note em campo e de que isso possa funcionar. Só assim, em relação à mudança de esquema e os 3 na frente e não mais 4, isso também eu acho que é muito positivo para o Lucas. Porque o Lucas, em vários momentos, e era uma crítica da torcida, ficava relegado ao canto do campo lá e todo mundo queria, pelo menos inverte, coloca ele no meio para jogar centralizado. Tá aí, pessoal, o SPFC venceu aí, né? O Novo Horizontino por 1-0, né, pessoal? Mantém vivo aí na competição do Paulista e agora vai enfrentar o Palmeiras, né? Antes, o Palmeiras que estava mal aí das pernas aí. Vocês veem, né, pessoal? É normal o time ter esse momento de oscilação, né? Mas hoje foi o teste aí de fogo do Zubeldia, se ele ia permanecer ou não. Vencendo aí, mantém aí no clube, né? Acredito, né, pessoal? Porque às vezes fica toda hora trocando de técnico, isso gera custo, gera gasto aí. O São Paulo já não pode gastar. Esperamos que ele consiga arrumar a casa, que ele consiga corrigir alguns pontos, alguns erros que precisa melhorar. Então, pessoal, o Caleri voltou, né, fazer gol depois de algum tempo, né, que o Caleri estava na seca aí de gol. Hoje né, voltou, abriu as portas, tirou aquela zica, né, de não ter feito gol há um bom tempo já, né, pessoal? E hoje esperamos que o Caleri dê continuidade a fazer gol, né? Então aí, pessoal, o SPFC se preparando fortemente, eu acredito que vai com força máxima para enfrentar, né, pessoal, o Palmeiras, né? Que, como eu falei, estava quase sendo eliminado, né? E hoje vai ser o próximo jogo aí do SPFC. E você? Qual a sua opinião sobre o jogo de hoje? Participe, deixa aqui seu comentário que você viu que poderia ser melhor, né? Para que assim, pessoal, os jogadores possam estar corrigindo, né, para os próximos jogos, né? Então, pessoal, São Paulo classificado, muito bom, né? Importante é que está vivo aí no Paulista. E agora esperamos aí que consiga arrumar a casa, consiga aí o Zubeldia ter mais humildade, né? Pelo menos nesse ponto ele vem melhorando, né? Nas respostas dele, nas coletivas, né? Que antes ele era grosseiro, agora está sendo mais claro nas suas palavras, né? E o São Paulo, né? Lembrando que não foi aquele elenco que contratou jogadores caríssimos, né? O jogador mais de peso que o São Paulo contratou foi o Oscar, né? Aos poucos ele está conseguindo se encaixar no time. E muitas vezes o pessoal não pode botar só culpa no treinador, porque depende também do bom elenco, né? Não adianta ele ser um ótimo treinador, mas não ter um time, né? Um elenco aí que seja que corresponda, né, à qualidade do técnico, né? Então aí o Zubeldia, eu acredito que ele permanecerá no São Paulo. E você, qual é o seu ponto de vista? Já está na hora de trocar o técnico? Deixa aqui, porque aqui o canal democrático, onde todos possam deixar o seu ponto de vista, aqui ninguém dá razão, né, pessoal? Deixa aqui o meu posicionamento e você, deixa aqui seu feedback, sua participação. Vou ficando por aqui. Se for novo no canal, pessoal, um prazer, nos apoie deixando seu like, que daqui a pouco eu estou de volta trazendo mais novidades do time do coração do SPFC.